Em 1º de agosto de 1589, um fanático católico chamado Jacques Clément tentou assassinar o rei Henrique III da França, perto de Paris. As guerras religiosas francesas estavam em fúria, e embora Henrique fosse católico, para Clément ele não era suficientemente dedicado à causa. Henrique faleceu na manhã seguinte devido ao ferimento. Como resultado, outro Henrique, este da Casa de Bourbon, subiu ao poder como o primeiro rei Bourbon da França. Exatamente 200 anos depois, a Revolução Francesa estava em fúria ao redor de seu descendente, o rei Luís XVI, no Palácio de Versalhes. De onde veio a Casa de Bourbon? E como a França se saiu sob o governo deles? Esta é a história da Casa de Bourbon. A Casa de Bourbon está associada à história da Europa Ocidental no início da Era Moderna e na Era Moderna. Ou seja, entre meados do século XVI, quando a Casa de Bourbon ganhou destaque na política nacional da França, até os dias atuais. Mas as verdadeiras raízes do nome Bourbon e do senhorio remontam a centenas de anos antes, até o século X. A maioria das pessoas não tinha sobrenome na Europa naquela época, então o nome Bourbon é derivado de uma região e não de uma família. A região em questão é o Bourbonnais. Esta é uma província histórica que não existe mais como uma zona administrativa francesa atualmente, mas que ficava bem no centro da França nos primeiros tempos medievais. Ela fica um pouco ao norte da região de Auvergne e também está centrada em várias cidades francesas bem conhecidas aqui, como Vichy e Montluc. O nome provavelmente deriva de Borvo, um antigo deus celta das águas curativas, já que esta parte central da França é conhecida por suas águas termais em lugares como Vichy. Assim, o nome da Casa de Bourbon é indiretamente derivado de um deus celta pré-romano das águas curativas, em reconhecimento às águas termais da região de Bourbonnais. No início do século X, um senhor chamado Aimaro foi nomeado senhor ou sire de Bourbon, significando o senhor feudal da região de Bourbonnais. Quem governava esta parte da França em nome do rei dos francos? Os senhores de Bourbon foram a primeira versão da Casa de Bourbon na região e governaram a partir de Montluc, uma cidade onde os Bourbons construíram um castelo e o expandiram durante a Alta Idade Média. Os senhores de Bourbon governaram aqui até o final do século XII. Naquela época tornou-se a Casa de Bourbon Dampierre, pois a herdeira feminina do senhorio de Bourbon, Matilde de Bourbon, casou-se com Guy II de Dampierre. Essa casa unificada de Bourbon-Dampierre controlou a região de Bourbonnais durante a maior parte do século XIII. Eles ocuparam uma posição estratégica na França durante toda a Alta Idade Média, já que a província de Bourbonnais fica entre as terras controladas pelos governantes normandos e plantagenetas da Inglaterra, ao oeste e ao norte, assim como as terras da coroa francesa ao sul e nordeste e as terras do Ducado da Borgonha ao leste. Os senhores de Bourbon e a Casa de Bourbon-Dampierre foram importantes na medida em que estabeleceram o conceito de senhorio Bourbon na região de Bourbonnais durante a Idade Média. No entanto, os descendentes da Casa de Bourbon, que um dia governariam a França e muitas outras partes da Europa, só se tornaram discerníveis no final do século XIII. A casa que ascenderia ao trono francês 300 anos depois começou com Roberto de Clermont. Ele era o filho mais novo de Luís IX, o rei da França, entre 1226 e 1270. Roberto foi feito conde de Clermont. Ele sofreu uma lesão na cabeça quando era jovem e, como resultado, ficou incapacitado. Apesar desses impedimentos, ele se casou e teve vários filhos. Sua esposa era Beatriz da Borgonha. Ela era filha de João da Borgonha e Inês de Bourbon-Dampierre. Por parte de mãe, ela trouxe as terras de Bourbonnais como dote no casamento.
Isso significa que Roberto de Clermont se tornou senhor da região de Bourbonnais e então fundou a nova Casa de Bourbon. Com seus laços com a família real francesa, no entanto, levaria centenas de anos até que essa reivindicação muito marginal ao trono da França tivesse qualquer consequência. Enquanto isso, os descendentes de Roberto e Beatriz governaram durante o século XIV na região de Bourbonnais. O filho deles, Luís, foi conde de Clermont e de La Marche e duque de Bourbon, enquanto também reivindicou brevemente o título de rei de Tessalônica. Esse era um título puramente cerimonial no início do século XIV, que anteriormente havia sido mantido por vários senhores da Europa Ocidental após a Quarta Cruzada, que levou à divisão do Império Bizantino em 1204. Os descendentes diretos do Duque Luís governaram como duques de Bourbon até o século XVI. Vários chefes da Casa de Bourbon tiveram papéis importantes na política francesa. Por exemplo, João II, o Duque de Bourbon, por um período de mais de 30 anos, entre 1456 e 1488, foi um dos principais protagonistas nas etapas finais da Guerra dos 100 Anos contra os ingleses, antes mesmo de se tornar duque, ficando conhecido como o flagelo dos ingleses. No entanto, seu sucessor quase imediato, o Duque Carlos III, entrou em conflito com o rei Francisco I da França no início da década de 1520 e, a partir de então, ficou ao lado do imperador do Sacro Império Romano-Germânico e rei da Espanha, Carlos V. Ele morreu no exílio, e essa linha mais tradicional da Casa de Bourbon perdeu o poder na região central da França. De qualquer forma, quando isso aconteceu, o ramo mais importante da Casa de Bourbon era aquele descendente de Jaime de La Marche, um filho mais novo de Louis Prey, o Duque de Bourbon, lá no final do século XIII e início do século XIV. Através de uma série de casamentos e heranças ao longo desse período intermitente, um dos descendentes de Jaime foi Carlos de Bourbon, o Duque de Vendôme. Quando seu primo desertou para os Habsburgos espanhóis, no início da década de 1520, Carlos foi promovido dentro da aristocracia francesa como primo real e recebeu maiores poderes em grandes partes da França. Seu filho, Antônio, também recebeu permissão para se casar com Joana d'Albret. Ela era filha e única herdeira legítima de Henrique II, rei de Navarra, um reino do final da Idade Média que abrangia grande parte da região basca em ambos os lados dos Pirineus, no norte da Espanha e sudoeste da França. Assim, com a morte de Henrique II em 1555, sua filha Joana e seu genro, Antônio de Bourbon, sucederam como governantes conjuntos do Reino de Navarra. A Casa de Bourbon agora havia se juntado às fileiras das famílias reais da Europa, governando sobre esse reino dos Pirineus. Embora a ascensão de Antônio como governante de Navarra tenha sido muito notável, foi seu filho com Joana, Henrique de Bourbon, quem foi a figura crucial na ascensão da família para se tornar uma das maiores casas dinásticas da Europa. Quando Henrique nasceu em 13 de dezembro de 1553, poucas pessoas poderiam imaginar que ele se tornaria rei da França um dia. Em 1553, Henrique II da Casa de Valois era o governante da França. Ele e sua esposa, Catarina de Médici, tinham uma família muito grande e parecia improvável que os Valois, aos quais os Bourbons eram aparentados, pudessem se extinguir tão cedo. Mas foi isso que começou a acontecer. Primeiro, Henrique II morreu em um acidente de justa em 1559. Depois, seu jovem filho e herdeiro, o rei Francisco II, morreu 1 ano e meio depois devido a uma infecção no ouvido. Outro príncipe Valois, Luís, havia morrido ainda bebê em 1550, mas ainda restavam 3 outros irmãos mais velhos. Um deles, o rei Carlos IX, governou até 1574, quando morreu de tuberculose, fazendo com que outro irmão se tornasse o rei Henrique III.
Embora ele tenha se casado com Luísa de Lorena, ela sofreu um aborto espontâneo logo depois e nunca teve filhos. Isso significa que, com a morte do único irmão mais novo sobrevivente de Henrique, Francisco, Duque de Anjou e Alain Alençon, em 1584 a Casa Real de Valois de repente ficou com um controle muito frágil sobre o trono francês. Foi nesse ambiente que Henrique de Bourbon surgiria repentinamente como um possível sucessor ao trono francês, caso Henrique III não tivesse um filho. No entanto, a religião complicava enormemente a situação. A reforma protestante havia invadido a França nas décadas de 1530 e 1540, espalhando-se pelas encostas dos Alpes, das cidades como Genebra até o centro, sul e sudoeste da França, em especial as terras onde a família Bourbon era mais poderosa. Henrique se tornou protestante. Isso era bem conhecido, embora quando as guerras religiosas francesas começaram em 1562, ele ainda fosse uma criança. Foi somente na década de 1570 que ele surgiu como um eminente líder protestante no Reino da França. A dinastia Valois, que governava, tentou reconciliar as várias facções católicas e protestantes, ou huguenotes, como ficaram conhecidos na França. Ao casar a irmã de Carlos IX Margarida de Valois com Henrique de Bourbon em 1572, mas as celebrações do casamento foram ofuscadas pelo massacre da noite de São Bartolomeu em Paris e em outras partes da França durante vários dias, no final de agosto. Esses pogroms religiosos reacenderam as guerras religiosas e Henrique de Bourbon tornou-se um reconhecido líder protestante. Ele foi uma das 3 figuras centrais na Guerra dos Três Henriques, que começou em 1585. Eram eles o protestante Henrique de Bourbon, o ultracatólico Henrique de Guise e o rei Henrique III. O conflito terminou quando Henrique III foi assassinado no início de agosto de 1589, abrindo caminho para Henrique de Bourbon ascender ao trono francês como Henrique IV, o primeiro rei Bourbon da França. Henrique IV chegou ao poder no pior momento das guerras religiosas francesas. Lá nos anos 1560, quando o conflito começou, ele estava restrito a confrontos regionais entre facções com forças modestas. Gradualmente, as guerras se tornaram muito mais violentas, especialmente após o massacre da noite de São Bartolomeu em 1572, do qual Henrique foi tão central. Quando a Guerra dos Três Henriques eclodiu, as guerras religiosas francesas entraram em sua fase mais sangrenta, e elas não ficaram mais restritas apenas a franceses lutando contra franceses nos anos seguintes. Os espanhóis estavam desempenhando um papel mais proeminente ao tentarem ajudar a facção Guise para garantir que a França permanecesse firmemente dentro do grupo católico. Essa ajuda se multiplicou depois que Henrique de Bourbon se tornou rei da França, como rei. Filipe II da Espanha estava agora duplamente preocupado com a possibilidade de mais uma nação europeia cair no campo protestante. Da mesma forma que a República Holandesa, a Inglaterra, a Suécia, a Dinamarca e muitos dos estados alemães haviam feito nas décadas anteriores. Por causa disso, tropas espanholas invadiram a França em número ainda maior no início da década de 1590, enquanto a Inglaterra também enviou uma força expedicionária de contra-ataque para o país. Entre 1590 e 1594, a remota Bretanha tornou-se o foco das guerras religiosas europeias, com tropas francesas, espanholas e inglesas lutando ali. Assim, Henrique de Bourbon foi rei da França a partir de 1589, mas enfrentou uma situação muito difícil. No final, ele cedeu. Em 1593, anunciou sua conversão formal ao catolicismo romano, supostamente com a famosa frase: "Paris vale bem uma missa". Ele assumiu o controle da capital francesa e iniciou a retomada total do país. Finalmente, em abril de 1598, o Edito de Nantes foi promulgado por Henrique.
Isso declarou que o catolicismo romano continuaria sendo a religião oficial privilegiada da França, mas os huguenotes franceses teriam permissão para praticar sua fé livremente em determinados locais. Não foi uma concessão geral de tolerância religiosa. Em vez disso, os huguenotes teriam cidades e regiões específicas onde sua fé seria tolerada. Com esse compromisso, Henrique pôs fim às guerras religiosas francesas 36 anos depois de seu início. Henrique IV finalmente pôde governar como um monarca em tempos de paz da Casa de Bourbon desde o final do século XVI. Seu casamento anterior com Margarida de Valois nunca se recuperou de seu início violento e eles não tiveram filhos. Eles se separaram na década de 1580, embora o casamento só tenha sido finalmente anulado em 1599. Então, Henrique se casou com Maria de Médici no ano seguinte. Essa união, com a casa governante do Grão-Ducado da Toscana, na Itália, criou uma forte aliança diplomática, e Henrique passou a se apresentar no cenário europeu como o governante de uma França recém-ressurgida. Havia sinais positivos. A Espanha foi efetivamente levada a um impasse em sua guerra separada com a Inglaterra em 1604, uma humilhação para os espanhóis, que eram a superpotência da época. Além disso, com as frotas de prata espanhola vindas das minas do Novo Mundo diminuindo anualmente e o Estado espanhol tendo declarado falência em várias ocasiões. Devido às suas muitas guerras caras, a Espanha estava entrando em um período de rápido declínio, e a França agora estava rapidamente reassumindo sua posição como o reino dominante da Europa Ocidental. Sob os Bourbons, manteria essa posição ao longo do século XVII. Henrique, porém, não viveria para ver isso. Assim como seu predecessor Valois, ele foi assassinado em 14 de maio de 1610 por um fanático católico chamado François Ravaillac. Henrique foi sucedido por seu filho de 8 anos, o rei Luís XIII. O reinado do segundo rei Bourbon da França foi altamente bem-sucedido, embora tenha sido dominado pelo poderoso cardeal Richelieu como seu principal ministro. Os franceses aproveitaram o estabelecimento de suas primeiras colônias ultramarinas, bem-sucedidas, em Quebec, no final do reinado de Henrique IV, e começaram o processo de construção da vasta colônia da Nova França, no Canadá. Louis e Richelieu centralizaram o poder dentro do reino e começaram a construir um Estado absolutista que podia coletar enormes quantidades de impostos sem recorrer ao parlamento francês, os Estados Gerais. O filho de Luís, Luís XIV, se tornaria o exemplo máximo do absolutismo real na França nas décadas seguintes. Mas o sistema de absolutismo real foi construído primeiro por Luís XIII e Richelieu nas décadas de 1620 e 1630. A guerra, acima de tudo, definiu o reinado. O regime Bourbon manipulou constantemente as forças anti-Habsburgo na Guerra dos 30 Anos, que estourou na Europa Central contra a Áustria e a Espanha em 1618. Por exemplo, foi com o apoio financeiro francês que a Dinamarca interveio na guerra na Alemanha contra os austríacos em 1625 e depois a Suécia em 1630. Por fim, a França interveio diretamente em meados da década de 1630 contra a Áustria e a Espanha, ao tentar quebrar a posição da família Habsburgo como a dinastia mais poderosa da Europa. A estratégia foi bem sucedida no geral. Os Habsburgos austríacos não conseguiram transformar o Sacro Império Romano em uma monarquia centralizada, através da qual poderiam controlar toda a Alemanha. Enquanto os espanhóis estavam em rápido declínio como potência e no início da década de 1640 enfrentavam rebeliões em seus territórios na Catalunha, Portugal e Nápoles. Luís XIII morreu em Saint-Germain-en-Laye, perto de Paris, em 14 de maio de 1643. Ele tinha apenas 41 anos de idade, mas sua saúde vinha se deteriorando constantemente há vários anos. Não está claro qual foi a causa exata de sua morte.
Possivelmente foi uma combinação de problemas, incluindo tuberculose e doença de Crohn. Sua morte em uma idade relativamente jovem fez com que seu filho e herdeiro se tornasse o rei Luís XIV, com apenas 4 anos e meio de idade. Luís governaria por mais de 72 anos e continua sendo o monarca com o reinado mais longo de qualquer nação na história da humanidade. Não foi um começo auspicioso para o reinado. Nenhum aristocrata de alto escalão ou figura política na corte francesa desconhecia o quão inoportuno era para uma criança de 4 anos suceder ao trono, enquanto a França enfrentava guerra com os Habsburgos da Espanha e Áustria. Além disso, a rebelião sacudiu a França entre 1648 e 1653. A Fronda, como essa série de revoltas ficou conhecida, impactou profundamente a psicologia de Luís. E ele se tornou determinado a nunca permitir que o povo de Paris ou da França como um todo desafiasse o governo novamente sob seu reinado. Portanto, foi Luís quem ordenou a construção do vasto Palácio de Versalhes, fora de Paris, e transferiu sua corte para lá. Ele também desenvolveu o governo mais absolutista da Europa, centralizando todo o controle em suas próprias mãos, como rei e nas de um pequeno número de ministros. É verdade que a França não tinha uma forte tradição parlamentar como a Inglaterra, mas o pai de Luís havia ao menos convocado os Estados Gerais em 1658. Luís jamais convocaria esse órgão nos 72 anos de seu reinado, e seu precedente fez com que ele não se reunisse novamente até 1789. Ele também revogou o Édito de Nantes através do novo Édito de Fontainebleau em 1685, pois desejava ter total uniformidade religiosa em toda a França. Ao mesmo tempo, o apoio de Luís ao catolicismo não o impediu de constantemente se retratar como um Apolo moderno, a antiga personificação grega do Sol, uma tendência que o levou a ser conhecido como o Rei Sol. Luís XIV é conhecido por Versalhes e seu estilo de governo absolutista, mas não há dúvida de que o legado mais duradouro de seu reinado foi a maneira como ele moldou as fronteiras da França através de suas guerras praticamente intermináveis. O Reino da França não abrangia a mesma extensão de território em 1643, quando Luís subiu ao trono, que ocupa hoje. Luís ampliou o território para leste e nordeste. A França estava em guerra quando ele subiu ao trono ainda criança e permaneceu em guerra com a Espanha até 1659. Entre maio de 1667 e maio de 1668, ele travou a Guerra de Devolução contra a Espanha, um conflito que levou a França, reivindicando terras ao redor de Lille, que hoje fica na França, perto da fronteira com a Bélgica, e Charleroi, Oudinar e Tournai, que ficam todas na Bélgica. Em 1672, ele iniciou a Guerra Franco-Holandesa. Inicialmente, os franceses invadiram grande parte dos Países Baixos. Os holandeses temiam que Amsterdã fosse capturada e, intencionalmente, inundaram seu próprio país ao destruir seus enormes diques. Luís, porém, não conseguiu aproveitar o Rampjar, ou Ano do Desastre, e a guerra se arrastou até 1678 sem uma vitória definitiva para os franceses. Em vez disso, foram os espanhóis que perderam mais uma vez, cedendo a Franche-Comté ou Condado Livre, no leste da França, ao final da guerra. Em 1688, os Bourbons entraram em guerra com a Grande Aliança da Inglaterra, República Holandesa, Áustria, Espanha e Saboia, depois que Luís decidiu apoiar o rei Jaime II da Inglaterra, após ele ser deposto e substituído por sua filha Maria e seu marido Guilherme de Orange. A Guerra dos 9 Anos continuou até 1697, enquanto a Guerra da Sucessão Espanhola duraria de 1701 a 1714. No total, Luís esteve em guerra por bem mais da metade do seu reinado. As primeiras guerras foram bem-sucedidas em expandir as fronteiras da França para o leste e nordeste,
Mas, à medida que seu reinado avançava, esses conflitos se tornaram mais violentos e, ao mesmo tempo, alcançavam menos resultados. À medida que o século XVII chegava ao fim, havia uma possibilidade crescente de que a Casa de Bourbon pudesse expandir enormemente seu poder tanto na Europa quanto no mundo. A Casa Real de Habsburgo governava a Espanha e seu vasto império ultramarino nas Américas e nas Filipinas desde o século XVI. Mas seu governante desde 1665, Carlos II, esteve gravemente doente durante toda a sua vida devido a uma combinação de doenças como hidrocefalia, causadas por um intenso grau de consanguinidade entre os Habsburgos espanhóis e austríacos. Embora tenha se casado 2 vezes, Carlos nunca conseguiu ter filhos, e a linha masculina direta da Casa de Habsburgo, na Espanha, estava prestes a se extinguir quando ele faleceu. Tanto os Habsburgos austríacos quanto a Casa de Bourbon tinham direito ao trono. A Casa de Habsburgo espanhola tinha se originado, em última análise, do ramo austríaco, e as duas famílias haviam se casado entre si geração após geração. A reivindicação francesa vinha do casamento de Luís XIV com Maria Teresa da Espanha, cujo pai, o rei Filipe IV, governou a Espanha entre 1621 e 1665. Enquanto a maioria das potências europeias favorecia um candidato austríaco, Carlos II complicou as coisas. Ao nomear Filipe de Anjou, neto de Luís XIV, como seu herdeiro antes de sua morte em 1º de novembro de 1700. Isso iniciou a Guerra da Sucessão Espanhola, durante a qual uma aliança entre Áustria, Inglaterra e a República Holandesa buscou impedir que a Casa de Bourbon assumisse o controle da Espanha e de seu império. 13 anos de combates terminaram com um acordo. Os desejos de Carlos II foram respeitados e Filipe foi reconhecido como o rei Filipe V da Espanha. No entanto, os franceses tiveram que concordar que nunca tentariam unir Espanha e França sob um único governante Bourbon. Os dois reinos permaneceriam separados. Além disso, a Espanha teve que abrir mão do controle da maioria de seus territórios na Europa, fora da própria Espanha. Isso significava que os Países Baixos espanhóis passaram a ser chamados de Países Baixos Austríacos. Filipe V governou a Espanha por quase 47 anos, com uma breve interrupção em 1724, quando abdicou. Filipe sofria de depressão e esperava se afastar de suas funções em 1724, mas a morte de seu filho, o rei Luís I de varíola, apenas 7 meses depois, arruinou seus planos. A Casa de Bourbon-Anjou, o ramo espanhol, governou a Espanha pelo restante do século XVIII. Seus governantes nunca conseguiram impedir o dramático declínio da Espanha, que passou de superpotência da Europa do século XVI a uma potência de segunda categoria. Uma série de eventos ainda pior ocorreu no início do século XIX. Primeiro, o país tornou-se um estado vassalo de fato do crescente império continental de Napoleão Bonaparte, da França. Depois, em 1808, Napoleão colocou seu irmão José como rei da Espanha. Os Bourbons foram restaurados ao poder no final de 1813, quando o Império Bonapartista entrou em colapso. No entanto, uma nova crise já estava em andamento, pois várias guerras de independência haviam irrompido pela América Central e do Sul durante as guerras napoleônicas, levando México, Gran Colômbia, Peru, Chile e Argentina a se tornarem independentes. A perda da maior parte de seu outrora formidável império americano desestabilizou ainda mais a política da Espanha. Esse sentimento de crise se agravou quando a rainha Isabel II subiu ao trono em 1833, faltando 2 semanas para completar 3 anos de idade. Os Bourbons espanhóis então entraram em um período de décadas de guerra civil e instabilidade, conhecido como as Guerras Carlistas.
Enquanto Filipe V aparentemente havia assumido o trono em 1700 como governante de um reino em declínio, com um império colonial que eventualmente entraria em colapso, os Bourbons franceses permaneceram governantes estáveis de um reino poderoso durante a maior parte do século XVIII, embora, paradoxalmente, tenham caído do poder antes de seus primos espanhóis. Luís XIV finalmente morreu em 1º de setembro de 1715. Ele tinha 76 anos de idade, o que era consideravelmente mais velho do que a expectativa média de vida no início do período moderno. Isso significava que seu filho e seu neto haviam morrido antes dele, e seu bisneto de 5 anos o sucedeu como rei Luís XV. Luís governou a França pelos próximos 58 anos e meio, mais uma vez um reinado notavelmente longo. No entanto, ao contrário de seu bisavô, Luís XV é um monarca frequentemente esquecido. Existem algumas razões compreensíveis para isso. Ele não foi a figura imponente que Luís XIV havia sido. Nenhuma revolução que mudou a história ocorreu durante seu reinado, como aconteceu com seu neto e sucessor, Luís XVI. Além disso, Luís frequentemente se contentava em delegar as rédeas do governo a uma série de poderosos ministros-chefes, como o cardeal de Fleury e, mais tarde, o duque de Choiseul. Onde Luís foi influente foi na esfera cultural. Enquanto Luís XIV já havia estabelecido a cultura da corte de Versalhes como o padrão ao qual todos os membros da realeza e da aristocracia europeias aspiravam, foi no século XVIII que a cultura francesa atingiu seu auge em toda a Europa. De Viena a São Petersburgo, oficiais e cortesãos frequentemente deixavam de escrever em seus idiomas nativos e escreviam em francês, enquanto a arte e a arquitetura francesas eram admiradas em toda a Europa. Ao mesmo tempo, foi um período paradoxal do ponto de vista cultural. A França produziu os maiores escritores iluministas do século XVIII, muitos dos quais, como Voltaire, foram censurados e perseguidos pelo governo de Luís XV. Certos tipos de cultura eram enaltecidos pelos Bourbons, mas qualquer coisa política era tratada com desconfiança. O reinado de Luís XV foi fundamental no que os historiadores às vezes chamam de Segunda Guerra dos 100 Anos. Esse foi um conflito intermitente entre França e Inglaterra que começou em 1688 e durou até o fim das Guerras Napoleônicas em 1815. Isso se transformou em uma rivalidade quase constante depois de 1740. O primeiro desses conflitos foi a Guerra da Sucessão Austríaca. Aparentemente, esse foi um conflito sobre o direito de Maria Teresa da Áustria de suceder como governante das terras dos Habsburgos austríacos e como imperatriz do Sacro Império Romano. Além dessa dimensão da Europa Central, havia um elemento franco-britânico muito mais amplo, com os dois países lutando um contra o outro. Na América do Norte, onde a Grã-Bretanha governava as regiões costeiras orientais do que hoje é os Estados Unidos, e a França controlava partes do Canadá e a região ao longo dos rios Ohio e Mississippi até a Louisiana. Eles também eram rivais no Caribe e na Índia. Enquanto essa guerra chegou ao fim em 1748, apenas 6 anos depois, as guerras franco-índias irromperam entre o reino de Luís XV e o de Rei Jorge II na Inglaterra por causa da América do Norte. Isso se transformou na Guerra dos 7 Anos, na Europa, em 1756. Ficou claro que a Grã-Bretanha era a potência emergente quando a paz foi estabelecida em 1763, já que ela assumiu o controle de Quebec e de outras partes do Canadá. Do mesmo modo, a Companhia das Índias Orientais Inglesa superou os esforços franceses para se destacar na Índia. A vingança viria em 1783, quando o Tratado de Paris foi assinado na capital francesa, pelo qual a Grã-Bretanha reconheceu a independência dos Estados Unidos da América. As 13 colônias haviam alcançado parcialmente sua autonomia com a ajuda francesa.
Mas Luís XV já estava morto nessa época, tendo falecido em maio de 1774, enquanto as colônias na América do Norte gradualmente se rebelavam contra o governo britânico. Mais tarde, os americanos nomearam uma parte do Kentucky em homenagem à família real, que os ajudou durante a guerra contra os britânicos. O famoso uísque que é feito aqui, portanto, leva indiretamente o nome da família real francesa. O ramo francês da Casa de Bourbon passou por muitos altos e baixos no século após o reinado do rei Luís XV. Seu sucessor, o rei Luís XVI, é conhecido pelos piores motivos. Foi durante o reinado de Luís, que começou em 1774, que a Revolução Francesa mergulhou a França em crise e desencadeou uma cadeia de guerras que durou 23 anos por toda a Europa e outras partes do mundo. Para ser justo com Luís, muito disso não foi culpa dele. Ele herdou um erário profundamente endividado e uma corte baseada em gastos extravagantes. Além disso, o mau tempo e os efeitos negativos da erupção do vulcão Laki em 1783, na Islândia, criaram condições de quase fome na França, o que levou a um aumento no preço de produtos básicos, como o pão em Paris. Todos esses fatores se combinaram para criar uma crise fiscal, enquanto a monarquia, a aristocracia e a igreja se tornaram profundamente impopulares. Maria Antonieta, esposa austríaca de Luís, era alvo da raiva dos franceses. Histórias falsas e maliciosas foram espalhadas sobre ela entre a população francesa em geral, especialmente sua suposta frase "que comam brioches", quando lhe disseram que o povo de Paris não tinha pão, algo para o qual não há nenhuma evidência de que ela realmente tenha dito. De qualquer forma, o distanciamento deles era apenas um sintoma do sistema da corte em que ela e seu marido viviam, um sistema completamente separado das experiências do povo francês comum. É por isso que Luís e seus ministros estavam totalmente despreparados para o que aconteceu quando convocaram os Estados Gerais no verão de 1789, a primeira vez que os Bourbons fizeram isso na França em 175 anos. O governo da coroa perdeu o controle da situação imediatamente e o terceiro estado começou a organizar os elementos básicos de uma monarquia constitucional. A Revolução Francesa havia começado. Os Bourbons não foram imediatamente removidos do poder na França. Nos 3 primeiros anos da Revolução Francesa, ocorria um movimento político mais moderado. A família real foi forçada a se mudar em outubro de 1789 de Versalhes para Paris e, a partir de então, ficou sob uma espécie de prisão domiciliar branda. Mas a visão geral entre aqueles que controlavam a Assembleia Nacional Constituinte, que havia sido formada, era de que os Bourbons permaneceriam no comando como figuras simbólicas de uma monarquia constitucional, do tipo que havia evoluído na Grã-Bretanha através das guerras civis inglesas e da Revolução Gloriosa do século XVII. Os Bourbons desempenharam um papel no surgimento da ideia de política de esquerda e direita, naquela época. Os apoiadores da monarquia, com mentalidade mais conservadora, sentavam-se à direita da Câmara, enquanto os liberais antimonárquicos se reuniam à esquerda. A hesitação em remover Luís do trono mudou assim que a França entrou em guerra com a Áustria e a Prússia em abril de 1792, seguida pela Grã-Bretanha e outros países com o passar dos meses. A revolução se intensificou e Luís foi deposto em 21 de setembro de 1792 para estabelecer uma república francesa. Assim, o domínio Bourbon chegou ao fim na França após 203 anos. O rei foi julgado e executado 4 meses depois. Seu filho morreu em cativeiro aos 10 anos de idade em 1795. Mais tarde, os apoiadores da monarquia o considerariam como o rei Luís XVII, embora ele nunca tenha realmente governado como monarca da Casa de Bourbon. Enquanto isso, vários outros membros da família mais ampla haviam fugido da França. Um dos irmãos de Luís XVI, Carlos,
foi para o exílio na Grã-Bretanha e passou a era das guerras revolucionárias francesas e napoleônicas, vivendo em Londres. Seu irmão mais velho, Luiz Stanislas Xavier, se mudou mais vezes, vivendo primeiro na Itália, depois na Polônia e, por fim, também na Inglaterra, mudando-se constantemente à medida que o Império Continental de Napoleão Bonaparte se expandia no final da década de 1790 e nos anos 1800, quando Luiz Stanislas Xavier se mudou para a Inglaterra em 1807, deve ter realmente parecido que a causa da Casa de Bourbon francesa estava condenada. Ele foi forçado a deixar a Europa Oriental porque Napoleão havia infligido uma série devastadora de derrotas à Áustria e à Prússia, e agora era o senhor da Europa. Apenas a Rússia no continente e a Grã-Bretanha nos mares representavam uma ameaça para os franceses naquela época, mas então uma mudança repentina começou. A Guerra Peninsular foi iniciada pelos britânicos para tentar abrir uma nova frente em Portugal e depois na Espanha. O desejo de Napoleão de impor o sistema continental, um embargo comercial ao comércio britânico com as nações do continente, foi amplamente contornado e, finalmente, ele invadiu a Rússia no verão de 1812. Essa última decisão levou seu império ao colapso. Ele tomou Moscou, mas os russos impuseram uma campanha de terra arrasada por quilômetros ao redor da cidade. E, eventualmente, Napoleão e os franceses fugiram de volta em direção à Polônia e à Lituânia. Seu grande exército foi dizimado ao longo do caminho. Uma nova coalizão antifrancesa foi formada contra ele em 1813 e na primavera de 1814 os russos, prussianos e austríacos invadiram a França e Napoleão foi forçado a abdicar. Com essa rápida mudança de sorte, Luiz Stanislau Xavier foi catapultado de volta ao centro da política europeia. No dia 3 de maio de 1814, menos de 22 anos após seu irmão ser deposto, os Bourbons foram restaurados ao trono da França, com Luís tornando-se o rei Luís XVIII. Ele foi brevemente destituído em março de 1815, quando Napoleão retornou à França e retomou o controle do país por mais 3 meses. Mas sua derrota final em Waterloo, em 18 de junho de 1815, significou que os Bourbons estavam finalmente de volta ao controle da França. Luís XVIII presidiu uma onda de terror branco contra antigos bonapartistas e outros inimigos dos Bourbons. No entanto, seu poder foi significativamente limitado pela Carta de 1814, um documento que havia sido elaborado para garantir que a França se tornasse mais uma monarquia constitucional sob os Bourbons restaurados, em vez da monarquia absolutista que era antes da Revolução de 1789. Enquanto Luís XVIII governou dessa forma até sua morte em 1824, seu irmão e sucessor, o rei Carlos X, estava determinado a restaurar toda esta autoridade que a Casa de Bourbon possuía antes da Revolução. Suas táticas autoritárias, as tentativas de dissolver a Câmara dos Deputados e de censurar a imprensa por meio das ordenações de julho de 1830 levaram a uma nova revolução na França. Dessa vez, a monarquia não foi derrubada. Em vez disso, Carlos foi forçado a abdicar e foi substituído por Luís Filipe, do ramo orleanista da Casa de Bourbon. Esse ramo dos Bourbons franceses descendia de Filipe I, Duque de Orleans, irmão mais novo do rei Luís XIV. Assim, Luís Filipe, primeiro que se tornou rei dos franceses em agosto de 1830, era bisneto do rei Luís XIII. Ele governou por 18 anos e é conhecido pela conquista da Argélia. Embora Luís Filipe também tenha governado como monarca constitucional, ele também acabou sendo deposto em fevereiro de 1848, quando uma onda de revoluções se espalhou pela Europa, impulsionada pelas fomes causadas pela chegada da praga da batata às terras europeias vindas das Américas nos primeiros navios a vapor transatlânticos. Essa foi a última vez
que um membro da Casa de Bourbon governou a França como seu rei. Embora a abdicação de Luís Filipe, o primeiro em 24 de fevereiro de 1848, tenha sinalizado o fim da Casa de Bourbon. Como família real da França, a família continuou a manter sua reivindicação ao trono, especialmente após 1852, quando Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do famoso imperador Napoleão do início do século XIX, se proclamou Imperador Napoleão III. A linha Bourbon-Orleanista afirmava que eram os legítimos governantes da França e que um dia recuperariam seu trono do usurpador bonapartista. No entanto, quando a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871 levou o Segundo Império Francês de Napoleão III a um fim abrupto, foi estabelecida a Terceira República Francesa. Não haveria retorno à monarquia constitucional. Em vez disso, a família Bourbon-Orleanista foi coagida ao exílio na Grã-Bretanha. A nova República Francesa não queria a antiga família Bourbon presente na França como um ponto focal para qualquer descontentamento. Na era que se seguiu, duas facções distintas surgiram entre os Bourbons franceses, defendendo os direitos de diferentes membros da dinastia ampliada ao trono. Os orleanistas são descendentes de Luís Filipe, o primeiro, e afirmam que sua abdicação em 1848 foi forçada. Enquanto uma facção legitimista separada afirma que a linha Bourbon mais antiga. Isso chegou ao fim em 1830, quando Carlos, o X, foi forçado a abdicar por causa da Revolução de Julho. São eles os legítimos pretendentes ao trono francês? Essas facções legitimistas e orleanistas ainda existem, e seus líderes possuem títulos aristocráticos franceses de alto escalão. Por exemplo, a principal figura entre os legitimistas hoje é Luís Afonso, Duque d'Anjou, que é considerado Rei Luís, o 20º, por seus apoiadores. O líder dos orleanistas é Jean, Conde de Paris. A facção orleanista tem sido a mais proeminente na política francesa moderna. Por exemplo, o Conde Henri, que foi o chefe da família entre 1940 e 1999, era próximo do presidente Charles de Gaulle, com quem aparentemente houve discussões sérias sobre a possível restauração de uma monarquia cerimonial nos anos 1950, embora o plano nunca tenha sido concretizado. Existem muitos outros ramos da Casa de Bourbon que continuaram no poder em outras partes da Europa, depois que a Casa de Bourbon francesa e os Bourbon orleanistas já haviam caído do poder em casa, na França. Os Bourbons espanhóis foram depostos em 1868, mas restaurados ao poder novamente em 1874. O governo deles chegou ao fim em 1931, quando a Espanha começou a caminhar para uma guerra civil de 1936 a 1939. Após o fim do regime de Francisco Franco em 1975, os Bourbons foram restaurados mais uma vez na Espanha. O atual rei da Espanha, Felipe VI, é membro da Casa de Bourbon. Vários ramos dos Bourbons governaram partes da Itália na primeira metade do século XIX, após as guerras napoleônicas e antes das guerras de unificação italiana em meados do século. Por exemplo, o ramo napolitano dos Bourbons governou Nápoles, também conhecido como Reino das Duas Sicílias, até 1861, quando o rei Francisco II foi deposto para dar lugar à unificação italiana. A Casa de Bourbon-Parma, um ramo da família que se separou dos Bourbons espanhóis, em 1748, governou pela primeira vez uma parte da Itália. Mas hoje é conhecida principalmente por ser a casa governante agnática do Grão-Ducado de Luxemburgo. Assim, mais de 170 anos após abrir mão do controle sobre a França, ramos dos Bourbons ainda são as famílias governantes da Espanha e de Luxemburgo. Existe até uma casa de Bourbon-Pau, na Índia, que reivindica o trono francês por direito de descendência de Jean-Philippe de Bourbon,
um membro exilado da família que viajou para a Índia em meados do século XVI. Baltazar Napoleão IV dessa família afirma ser o rei da França. No entanto, será uma luta difícil reivindicar seu autoproclamado direito de nascimento para se tornar o governante dos franceses. Quando a Casa de Bourbon é mencionada hoje em dia, quase sempre é associada a 2 ou 3 pessoas. Acima de tudo, o rei Luís XIV, o exemplo máximo do absolutismo real na Europa moderna, e o rei Luís XVI, o monarca cujo reinado levou à Revolução Francesa, um dos momentos decisivos na transição do mundo moderno inicial para o mundo moderno. De certa forma, isso é muito compreensível. Afinal, entre eles, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI governaram por pouco menos de 150 anos. A história da Casa de Bourbon é bem mais ampla. Ela envolveu uma casa que surgiu no centro da França, na Alta Idade Média, e se tornou uma grande potência regional no sudoeste da França. Henrique IV foi rei de Navarra antes mesmo de se tornar rei da França. Ele também foi a pessoa fundamental envolvida nas guerras religiosas francesas que definiram a história do país na segunda metade do século XVI. Sem dúvida, seus herdeiros como reis da França são os homens que sempre definirão a Casa de Bourbon. Luís XIV moldou as fronteiras da França moderna através de suas guerras intermináveis e construiu Versalhes, uma corte que influenciou a cultura e os costumes europeus de maneiras que ainda ressoam de forma sutil até hoje. Porém, a história da Casa de Bourbon não acabou com a Revolução Francesa. A família foi restaurada ao poder na França após as guerras napoleônicas e governou novamente até 1848. Embora vários ramos da família ainda reivindiquem o trono francês hoje, é improvável a possibilidade de uma restauração da monarquia na França. Além das fronteiras da França, os Bourbons também governaram a Espanha a partir de 1700, embora lá também tenha havido várias quedas da monarquia antes de eventuais restaurações. O Grão-Duque de Luxemburgo também é um Bourbon através do ramo Palma da família. Ao contrário da maioria das antigas dinastias reais da Europa, como os Habsburgos e os Hohenzollerns, a Casa de Bourbon segue firme e forte, só não na França. O que você acha da Casa de Bourbon? A dinastia desenvolveu um sistema excessivo de absolutismo real que terminou em ondas de violência em 1789 e lançou a Europa em um quarto de século de guerra? Ou Luís XIV e seus sucessores foram simplesmente o sintoma mais claro da tendência da Europa ao absolutismo real na era moderna? Por favor, nos conte nos comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.